Nicole Fernanda Poggieri tinha apenas 15 anos, morava em Mococa, no interior de São Paulo, e ela era descrita pelos familiares como uma garota inteligente, carinhosa, muito ligada aos amigos. Porém, no final de junho de 2025, ela viajou até Hortelândia para visitar o seu avô e também encontrar seu namorado, uma adolescente de 17 anos com quem ela mantinha relacionamento à distância. O que parecia ser uma visita comum terminou de uma forma trágica. Quem sou eu? Oi, eu sou a Lília e seja bem-vindo a mais uma Sexta-feira 13 no Cadáver Frio. Nicole desapareceu. Ela ficou 4 dias sumida sem dar sinal de vida. Após a investigação, encontraram o corpo dela esquartejado com sinais de extrema violência e tentativas de despistar a investigação. Esse caso ele chocou o Brasil esse ano, é mais um dos exemplos de violência extrema com pessoas de menor idade, que levanta diversas perguntas sobre a premeditação, engano, frieza, até onde vale a questão da lei da maioridade penal, enfim. No dia 29 de junho de 2025, a Nicole chegou em Hortelândia. Ela passou alguns dias na casa do namorado dela. A família dela esperava que ela retornasse à casa do vô dela no dia 14 de julho, porque ela viajou de Mococa até Hortelândia. Ela ficou lá dormindo na casa do vô dela, né? Que ela tava durante as férias escolares, né? E aí ela tinha combinado com a família dela que ela ia pra casa desse namorado. A família diz que conhecia ele de certa forma, porque esse garoto, ele já morou em Mococa e ele conhecia a Nicole, né? Desde criança. Aí depois que ele se mudou, eles perderam o contato. E aí eles retomaram o contato através das redes sociais e começaram um relacionamento à distância. Então, ela tava pretendendo encontrar ele lá e tal, né? Aí, durante esse período, né, havia uma tensão no relacionamento, porque a Nicole descobriu que o Henrique, que era o cara que ela se envolvia, tinha um relacionamento com outra garota, uma garota de 14 anos, a Evelyn. O Henrique, ele tinha um relacionamento ioiô com a Evelyn. Eles largavam, voltavam, isso foi um ciclo, sabe? E numa dessas brigas deles, ele descobriu que a Evelyn, supostamente, não sei se de fato isso aconteceu ou se foi coisa da cabeça dele, mas tem relatos que falam que a Evelyn traiu ele e ele ficou sabendo e ele não queria ficar por baixo. Aí foi por conta disso e de outros fatores que só ele na cabeça dele vai entender. Ele se envolveu com a Nicole, a vítima. E aí ele começou primeiro virtualmente, né? E depois ela foi até lá pra se encontrar com ele, né? E ele chamou ela pra dormir lá. Aí a Evelyn ficou sabendo disso, que a Nicole ia dormir na casa do Henrique. Aí a Evelyn começou a falar pro Henrique que ele não queria mais ficar com ele, não queria mais saber dele, queria terminar com tudo, e ele ficou desesperado. Aí tem uma troca de mensagem, inclusive, que ele fala, né, pra um amigo dele, que se a Evelyn quisesse, ele matava a Nicole assim na hora, assim, o que ela quisesse ele faria pra retomar esse relacionamento deles. O Henrique em questão, ele é um cara de 17 anos e que tava se envolvendo com essas duas meninas mais novas, né? A Evelyn tem 14, como eu já falei, a Nicole tem 15, né? Um detalhe curioso sobre como as aparências enganam é que a família da Nicole sabia sobre esse relacionamento. A mãe dela sabia sobre a existência do Henrique e tal, porque a Nicole já havia comentado, e o avô dela quis conhecer o rapaz, porque ela tá lá na cidade e tal, né? Aí o avô falou, traz o rapaz aqui, me apresenta ele. E a Nicole foi e levou o Henrique lá. E então a família dela sabia dele, mas não sabia totalmente da índole dele, o que ele poderia fazer futuramente. E aí, o avô dela até chegou a falar que ele parecia um bom rapaz, que ele parecia querer um futuro, sei lá, que foi essa energia que o avô dela sentiu assim que conheceu o Rick. No dia 12 de julho, o ex-namorado,
o Henrique, ele afirmou que ele havia terminado o relacionamento com a Nicole. E que assim que eles terminaram, a Nicole desapareceu lá da casa dele. E a família dela tentou contato e tal, sem sucesso. O padrasto da menina ligou pro Henrique, que confirmou que eles tinham terminado. Ele disse que ela não tava mais na casa dele. Aí ficou nisso, sabe? Entre o dia que ela chegou lá, que ela foi pra casa dele, se passaram vários dias. Eu não sei bem o dia ao certo que ela chegou aí na casa do Henrique, só que foi entre esse período que ela chegou lá, ela dormiu na casa do avô, aí logo em seguida ela já foi dormir na casa do rapaz, só que a família dela tava esperando que ela dormisse lá, pelo que eu entendi, só 2 dias. Então ela tinha que ir lá dia 12, tinha que voltar pra casa do avô dia 14. E aí se passou os dias, do dia 12, 13, 14, 15, e a menina não dava sinal, entendeu? Não dava sinal. Do nada sumiu. Começou a circular rumores, né? Depois do que a gente descobriu que aconteceu com ela, né? Começou a circular rumores na internet que a Nicole teria sido mantida em cativeiro, torturada, que objetos da casa, como a cama da casa da onde o Henrique morava, porque o Henrique, ele morava com o pai dele, e o pai dele não aparece. Ele disse que não sabia do que estava acontecendo, porque o período que o Henrique fez as barbaridades que ele fez foi o período que o pai dele estava no trabalho. Então, a família dele, ninguém fala, todo mundo fala a mesma coisa, que não sabia de nada do que estava acontecendo, nem do que ele planejava. Aí, eles falam, né, que a Nicole foi mantida em cativeiro, torturada, que objetos da casa do Henrique, como cama, teria sido queimado para apagar as provas, né, e que o adolescente teria usado o celular da vítima para simular que ela ainda estivesse viva, trocando mensagem com os familiares. Até o momento, a polícia não confirmou de fato todos esses detalhes, por isso que eu tô falando que é rumor, mas eu tô te falando aqui no vídeo pra gente entender melhor, porque onde o povo fala as coisas, às vezes tem um pingo de verdade, não que as pessoas falam, né? Enfim, o corpo da Nicole apresentava sinais claros de violência extrema, tipo assim, as condições que o corpo dela foi encontrado, mano, me lembra até o outro caso que eu falei aqui no canal, da Ana Carolina, acho que é Ana Caroline, que ela era lá do Maranhãozinho e ela foi encontrada assim também numa situação bem crítica. Tem aqui no canal falando sobre o caso na época, e recentemente eu gravei desdobramento desse caso, eu falo o que é que a justiça tá decidindo, o suspeito e tal, né? Se você quiser, clica aqui no card para assistir o vídeo a seguir desse. Uma das primeiras linhas de investigação da polícia já foi pensar no ex-namorado, porque assim que acontece esses crimes, o primeiro suspeito é sempre o ex. Até porque 99% dos casos no Brasil e até em outros países é questão de feminicídio, é muito alta a taxa, né? Então faz sentido a polícia já suspeitar do ex-companheiro da pessoa. A motivação do Henrique, isso já foi confirmado pela polícia, que ele matou a Nicole pra tentar retomar o relacionamento com a outra namorada, que nem eu falei mais cedo, sabe? Que teve aquela troca de mensagem lá, né? Que ele trocou com o amigo. Esse motivo só confirma, reforça a suspeita de um crime premeditado, que é tipo assim, que a pessoa planejou o assassinato. Ele planejou, ele ocultou o corpo, ele tentou manipular as mensagens pelo celular dela, mesmo depois que ela morreu. Ele diz, ele e a Evelyn, né? Eu vou te contar como é que eles foram presos mais pra frente, mas assim que foram interrogar eles ficaram dando essa desculpa que foi legítima defesa, que ela, a Nicole, que partiu pra cima dele, que quis matar ele só tava se defendendo. Mas tipo assim, um cara de 17 anos contra uma garota de 15. Um cara com seus mais ou menos, sei lá, 1,70 a 1,80. É sério isso, cara? A garota de 15 anos. Aí, tipo assim, pra se defender, você mata ela. Porque agora a gente tá vivendo jogos vorazes, jogos mortais, onde todo mundo se mata. Ai. Mano, esse fato do crime ter sido feito em conjunto me lembra muito o caso da Daniela Pérez, que o Guilherme de Pádua e a companheira dele da época mataram junto essa atriz da Globo, que é filha de uma
roteirista de novela bem famosa, a Glória Pérez, eu acho, se eu não tô enganada. Esses detalhes me lembram muito o fato de ter sido em casal, né? A Evelyn chegou a assumir a culpa por ter ajudado no crime. Não sei, sabe? Eles mesmos se contradizem, sabe? Nas atitudes, quando você para pra pensar nos fatos que estão diante dos seus olhos, você repara que não bate o que eles falam com o que de fato aconteceu. 6 dias depois do desaparecimento da Nicole, ela foi encontrada numa lagoa lá em Hortelândia, né? Eles colocaram um cão de guarda pra tentar rastrear o corpo dela, né? Porque, eu não sei, mas quando a pessoa desaparece, tem tantos dias pra polícia começar a achar que a pessoa já morreu. Eu já ouvi falar de uma coisa assim, eu não sei se a polícia já tava achando que ela já estava morta ou não, mas o fato do cachorro ter levado as polícias até uma lagoa, isso, você chega lá e você imagina o quê? E o corpo tava lá, ele tava lá enrolado em 2 lençóis, em uma lona azul, com pedras dentro também, porque o corpo não estava boiando, ele foi afundado por causa desse peso das pedras, né? E o corpo apresentava diversas marcas de perfurações, sinais de violência extrema. Nas costas da menina, eles escreveram com a faca, assim, rasgaram a pele dela, PCC, porque eles queriam despistar a investigação, a fazer a polícia achar que, na verdade, foi uma organização criminosa, o Comando Vermelho e tal, esse povo, assim, de facção. Eles queriam que o povo achasse isso. Eles foram na casa do Henrique, aí lá eles encontraram diversas coisas. Eles usaram aquele produto lá, o Luminol, que é um produto que indica o sangue num local que você quer. Tipo assim, se a pessoa limpou e ela não limpou com um produto que seja extremamente forte, que o luminol não consiga rastrear, quando a perícia espirrar isso, vai ficar nenhuma cor lá, tipo uma coisa meio série Dexter, sabe? Série de CSI. E aí você já vai saber que lá tem o sangue, que lá houve um crime, né? Porque o sangue conta uma história de uma pessoa que foi machucada, assassinada, etc. E aí as facas na cozinha, entendeu? Encontraram. Aí a lona foi reconhecido pelo pai do suspeito como pertence da própria casa dele. Ele afirmou que não estava presente no momento do crime. Ele fez o depoimento dele e tal, né? Imagens de segurança mostraram o suspeito empurrando um carrinho de mão, provavelmente para transportar o corpo até a lagoa. Todos esses detalhes só reforçam a ideia da premeditação, da questão de ocultação, entendeu? Da pessoa. Tudo isso, mano, no final, só ferra a pessoa que fez. Até porque esse fato de ter matado e tentar esconder o que você fez de forma assim, tipo assim, muito, muito psicopata. Porque não tem um pingo de arrependimento, sei lá. Após o crime, né, o adolescente e a garota de 14 anos, eles fugiram para Cornélio Procópio, no Paraná. Eles foram lá para se esconder na casa da avó do garoto. E aí tem muitos detalhes nessa história, porque o plano deles era fugir pra fronteira. O Henrique falou pros familiares dele que tinha gente perseguindo ele da facção, que ele tava correndo risco de morte e tal. E aí o pai dele tentou convencer ele a voltar, porque se realmente ele fosse inocente, não teria o porquê ele tá querendo se esconder. Mas aí ele fugiu lá pra casa da avó dele. A avó dele não fala que não sabia de nada. E se ela fala, isso ninguém pode saber se ela tá falando a verdade ou mentira, mas foi esse depoimento dela. Ela fala que não sabia de nada, que só tava acolhendo o neto e tudo mais, e que foi uma surpresa extrema saber que ele tava participando de uma investigação, que ele era o principal suspeito e tal. Aí o Henrique começou a falar que as pessoas iam matar ele, que se ele fosse pra cadeia, o pessoal da facção ia matar ele e tudo mais. Na minha opinião, às vezes, se ele for solto lá da fundação que ele tá, às vezes, quando ele for solto, talvez tenha uma possibilidade da facção ir atrás dele, porque ele colocou culpa na facção e a facção não tinha feito nada disso, entendeu? Eu não sei como é que funciona essas organizações, mas é uma possibilidade, né, de se pensar.
3 batidinhas na porta. É a Receita Federal. Então, eles foram apreendidos no dia 20 de julho. Durante essa apreensão, o adolescente apresentava cortes na mão, sugerindo que ele teve sim um contato com armas ou algum tipo de luta, mas eu não sei se isso é fato mesmo. Outra coisa também que eles falaram, que eu ouvi, né, que quando encontraram a Evelyn, ela tinha cabelo ruivo e tal, né, e ela pintou o cabelo de preto e cortou curto, o que reforça mais ainda a ideia de que sim, eles iam fugir pro Paraguai ou qualquer outro país na fronteira. Mano, não faz o menor sentido, sabe? Esse medo todo. Eles são de menores. Eles não entendem como é que funciona a justiça do Brasil. Se fosse no outro país, tudo bem, né? Que nem eu falei daquele caso lá, que foi um crime que foi inspirado no filme Pânico, que era 2 adolescentes que matou outra adolescente. Eles sim, eles estão presos até hoje, pegaram perpétua. Você acha mesmo que isso vai acontecer no Brasil? Aí no depoimento, eles dois mantiveram que a Nicole teria atacado eles com a faca, mas a polícia contesta totalmente isso, porque a motivação teria sido por ciúmes da Evelyn e tal, e a tentativa de retomar o relacionamento com ela, né, indicando que houve um planejamento no crime, a premeditação, que eu já falei 1 milhão de vezes, né? O enterro ocorreu em Mococa, sem velório, aparentemente, com amigos, familiares e moradores, realizando um protesto pedindo por justiça. A mãe da Evelyn, a Priscila, ela deu algumas entrevistas na televisão, falando sobre o crime, a família toda bem abalada. Tem uns sites que falam que nem foi o avô que fez o boletim, na verdade foi um amigo da família, porque estavam muito... Na verdade, alguém da família lá, algum amigo ajudou, porque a família estava abalada. Eu não entendi direito essa parte do que eu li, mas eu tô aqui falando. Agora vamos chegar na parte mais revoltante da história. Por eles serem menores de idade, né, porque um tem 17, outro tem 14, os suspeitos neles não podem ser presos como adulto, então eles não podem ir pra cadeia e ficar lá pelo tempo que eu decidi, tipo, enfim, como eles são de menor, eles vão ficar numa instituição provisória por 45 dias na Fundação Casa lá de Campinas, e aí, enquanto a polícia aguarda os laudos serem concluídos, os adolescentes, eles são protegidos pelo negócio do ECA, né? Que é uma coisa que protege, um negócio que protege crianças e adolescentes. E muito se fala sobre essa coisa da lei da maioridade e tal, né? Porque, como assim? Você não tem idade pra ser preso, mas você tem idade pra tirar uma vida humana. Uma coisa não bate com a outra, né? Enfim, o máximo de tempo que a pessoa pode ficar nessa instituição, nessa fundação, é no máximo de 3 anos. Mas tem alguns casos que mesmo depois que a pessoa faz 18 anos, ela ainda passa um pouquinho de tempo a mais. Mas eu não sei, depende do que o juiz decidir, né? Eles vão responder por ato infracional, que equivale a homicídio qualificado, ocultação de cadáver e outros agravantes. Mas eles não vão ser punidos como adultos. O que falta ainda esclarecer sobre esse crime é a dinâmica exata do crime. Tipo, a polícia precisa descobrir se a Nicole foi mantida em cativeiro, torturada ou qualquer coisa assim durante esses dias, ou se aconteceu tudo num dia só, entendeu? A possível participação de terceiros na fuga ou ajuda na ocultação do corpo, a polícia precisa entender se houve ajuda ou não nesses detalhes. Análise completa de laudos periciais, detalhamento de ferimento, armas usadas e sequência nas ações. Isso tudo vai ajudar ainda mais a entender mais sobre o crime e sobre como ele aconteceu. O caso da Nicole evidencia a violência extrema contra adolescentes, porque esse ano já teve vários crimes contra pessoas de menores de idade. A gente já falei aqui no canal sobre o caso da Vitória Regina, né? Em breve eu vou falar no caso da Ana Luísa, que foi uma menina de menor que foi morta por uma melhor amiga, que matou ela com um bolo de pote envenenado. Esse caso também tá muito em alta, né? Fiquei bem interessada em falar sobre ele. Enfim, tipo assim,
a investigação continua, né? Enquanto os familiares e a sociedade esperam por justiça e a gente crê que algo vai acontecer e tal, apesar, não tem muita esperança, né? Por causa das leis. Mas foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa o like aqui no canal e se inscreva para não perder mais nenhuma sexta-feira 13 aqui no Cadáver Frio. Eu vou deixar essa playlist aqui de todos os casos de criminais que tem aqui no canal. Se você quiser assistir, clica aqui.